E o papo de hoje é com ele, o Zé Canapum. Quero que vocês conheçam o maior produtor de muriçocuçu e canapum. Já exportou essa praga para vários e vários países. Mas me explica, que negócio é esse de muriçocuçu? É muriçoca mesmo, né? Muriçoca? É, só que maior que aquela carapanã da Amazônia. É mesmo, rapaz. Uma muriçoca maior que a carapanã. Mas ela normal já não perturba demais a pessoa, não. Mas depois a gente fala desse assunto. Daqui a pouco a gente volta pra esse assunto. E é ele, o grande Zé. O Zé que é ceboso, feio e dorme sem rezar. É ele que vai falar um pouco da seleção brasileira. Ainda vai comentar sobre a vitória da seleção do Brasil sobre a Escócia, às vésperas do jogo contra o Japão, né? Pois é. Aí você falou agora, né? Eu nem esperava. Mas futebol, rapaz, é uma coisa que tá no meu sangue. Lembrei de um agora aqui que aconteceu comigo em 95. Na época eu tinha ido um jogo em outra cidade. E eu lembro que o transporte naquela época era burro, era jumento. Você que tá aí me ouvindo, você lembra como eram as coisas? Cada um tinha o seu. Aí eu peguei um burro emprestado com meu tio, que eu não tinha nenhum. Mas eu tinha um problema que o bicho era brabo, rapaz. O bicho era brabo demais. Ele concordou em me arrumar esse burro, mas me avisou pra eu ter cuidado, que o burro era brabo com o desconhecido. E ele tinha medo que eu levasse um coice. Ele me arrumou esse burro e como ele era devoto de São Jorge, me deu uma medalha de São Jorge também pra eu ter proteção. Pois bem, aí eu abarquei em cima desse burro na estrada e de vez em quando o burro implicava. Eu apertava a medalhinha e o bicho voltava a caminhar, né? Até que a gente chegou assim numa estradinha que dava pra uma ribanceira. Aí nessa hora um amigo meu que vinha atrás gritou pra eu pular. Mas eu confiante na proteção da medalhinha, peguei confiança e disse que não pulava. Ora, São Jorge vai me salvar, eu dizia. E nada do jumento parar. Meu amigo, vendo que eu já tava perto de cair na ribanceira com o jumento e tudo, o meu amigo gritou de novo: Homem, pula! Mas eu insisti, cabeça dura, né? Teimoso também, mais teimoso que o jumento. São Jorge vai me salvar. E continuei. Aí quando já tava lá na beira da barreira, da ribanceira pra cair lá embaixo, o jumento freou de uma vez, bem na beiradinha, compadre. Quase que a gente caía. Rapaz, por que que você não pulou? Pulei nada, na época era teimoso demais, mano. Tinha fé que São Jorge ia me salvar. Mas quando eu respirei aliviado, peguei a medalhinha no peito e quando olhei tava só o cavalo. São Jorge já tinha pulado há muito tempo. O homem é humorista também. Obrigado, Basculho. Queria saber se vai ter merenda. E ainda é pidão. Já pedi um pedaço do que eu tava comendo. Eu tava mascando era fumo. Aí querer um pedacinho de fumo aqui pra você ficar mascando, porque não tem nem água aqui. Ah, rapaz, até tu tá com esse negócio de podcast. Fiquei sabendo que tu tinha ido pra cidade grande, mas tava era se prostituindo, homem. Volte pra casa. Tão precisando de gente pra tirar a areia lá nas barreiras do rio. Tu não quer não trabalhar, não? Ah, me fizeram uma proposta irrecusável pra fazer esse programa. Me deram a galinha comum, um saco de bila com 2 pitelão e uma garrafa de aluar. Mas aluar de milho ou de arroz? De pão. É jogo. Mas Bascu, eu quase que eu não acertava o caminho daqui do estúdio. Nunca tinha viajado de ônibus na minha vida. E o dinheiro que eu tinha não dava nem pra ir na esquina. Tava ali batendo lá em casa, aí fui no mato, atrás do ninho da galinha que eu tenho, que só põe no mato. Ô galinha desgraçada. Achei os ovos lá, o ninho dela, e fui vender. Quando a gente é pobre, até a galinha põe no mato. Da próxima vez, traga uns ovinhos pra mim, homem. Dou maior ralou um ovo de galinha comum. Não tem nem pra mim. Tive que pedir o resto do dinheiro emprestado. Mas não pagaram sua passagem, não? Pagaram nada. Mas deixa eu contar como foi. Eu cheguei no ponto de ônibus, perguntei qual era o ônibus que passava aqui em frente. O rapaz que tava lá me disse que era o 130. Era só pegar esse ônibus e pedir pro motorista parar quando chegasse. Aí eu esperei. Aí começou a passar os ônibus e nada de chegar a 130. Quando já estava perto do meio-dia, uma senhora que morava na redondeza, que me viu chegar de manhã, foi lá falar comigo. Perguntou por que eu ainda estava ali no ponto de ônibus desde de manhã. Respondi que estava esperando o ônibus. Aí ela disse que já tinha passado todos os ônibus da linha. Aí eu disse para ela que estava esperando 130. Só tinha passado 8 ônibus até aquela hora.
Aqui que passasse 130 ônibus, mano. Pois é, eu vou lhe dizer uma coisa. A viagem que você sair daqui, passar no INSS, ele lhe aposenta por burrice. Ah, mas depois que eu subi no ônibus, que eu finalmente consegui pegar o ônibus certo, eu fui tentar passar pela roleta. Mas não deu nem tempo. Na hora o motorista deu uma acelerada no ônibus que eu fui empurrado para trás. Quando eu me equilibrei, tentei passar pela roleta, o motorista freou que eu fui empurrado para frente. Passei pela roleta com tudo. Quase que eu caio lá na frente, mas me segurei e o motorista toda. De repente ele acelerou de novo e no impulso eu voltei correndo pro fundo do ônibus de novo. Aí é, e você ficou nisso por quanto tempo? Cara, a viagem toda nisso, homem. Quando chegou no ponto, o motorista parou e perguntou se eu não ia pagar a passagem. Aí eu respondi que não. Perguntou por que eu não ia pagar já querendo engrossar. Aí eu falei que não ia pagar de jeito nenhum, que eu tinha ido a viagem toda correndo. É muito assunto, homem. Vamos logo pro tema de hoje. Vamos falar aqui da última vitória do Brasil da Copa. Você que jogou na Várzea de Jaramataia por 15 anos, jogava muito, começava a jogar de manhã e passava o dia todo descalço naquela terra quente. É verdade, a gente jogava em todo lugar, no calçamento de pedra, chutando toco de pau, a gente fazia as traves de tronco de canalbeira. Mas e o jogo? Você conseguiu assistir? Pois é, ainda deu certo eu assistir no vizinho, que lá em casa não tem internet. Na hora do gol, nem te conto, soltaram uma bomba tão forte que rachou a minha dentadura e o cabresto da minha chinela quebrou. Ah, rapaz, mas de miséria você entende mesmo. Vamos marcar de novo aqui pra você voltar só pra falar da pobreza que lhe assola. Ah, mas tá aí um assunto que eu entendo. Pode marcar que eu venho de novo. Eu começava a jogar meio-dia. O sol era tão quente que os bichos andavam de chapéu de palha. Aí era, compadre. E o que você acha desse negócio de pausa para hidratação? Tinha isso não. No meu tempo, a pausa que tinha era quando a gente levava uma bolada na boca do estômago e ficava sem fogo. Aí tinha que parar ali uns 5 minutos, quando não morria, e corria de novo para jogar. A bola na época era dura, feito pedra. Eu tenho até um pulmão manchado de uma bolada que eu levei. E 2 cicatrizes de facada. Facada, mano? Era, todo jogo dava uma confusão. E quando era apostado aí o pau truava mesmo. Teve um jogo apostado que eu fui que deu uma briga tão grande que arrancaram as traves do campo para usar de porrete. Nesse dia eu apanhei igual galinha para largar o choco. E o que você acha da seleção agora que tá disputando a Copa? Eu fiquei horrorizado demais, compadre, depois que eu soube que eles são pagos, né, pra fazer aquela negócio, aquela presepada lá, eles recebem dinheiro, né? Pelo amor de Deus, homem. Eu reparei que o jogador faz corpo mole demais. Na minha época a gente levava coisa de burro, marrada de bode, e ainda continuava jogando. Eu sou muito contra essas frescuras. Então você acha que é frescura? A FIFA disse que fez isso visando a saúde dos atletas. Eu acho o seguinte, pelo que eles estão ganhando em comparação com o que estão rendendo, devia ter uma pausa para apanhar. Uma surra de cipó de 5 minutos. Mas, homem, a seleção ganhou, fez 3-0 na Escócia. Então deve ser isso, né? Você que entende mais do que eu. Entendo não, rapaz. Eu já lhe trouxe aqui justamente como especialista no assunto. Ah, é? Foi perder seu tempo. Mas me diga o que você acha do técnico da seleção. Você acha que ele tá fazendo certo em não colocar o Endrick como titular nos jogos? Se não tiver certo, tá errado. Para começar, o que tem a ver colocar um técnico italiano para comandar a seleção brasileira? Não é a mesma coisa que botar a raposa pastora nas galinhas? Tem tudo para dar errado, né? Se não der certo. Não é não, Basculho? Confirme isso aí. Não sei. Eu lhe chamei justamente para você dar sua opinião. E ele ainda não quer botar os melhor para começar a jogar. Para mim isso é suspeito demais. E você acha que a seleção vai ser hexa-campeã? É o quê, homem? Hexa-campeã. Ou você acha que a seleção vai trazer esse hexa-campeonato? Ou outra seleção que vai ganhar? Ah, o segredo é não botar água, né, na panela da carne. Ô, produção. Tem que ter um setor de seleção de convidado. No mínimo, tem que passar por um psiquiatra, só aparece doido. Mas tem um remédio pra loucura aqui. Um jucá de 1 metro aqui debaixo da mesa. Mas não diga isso não, Basculho. Fala assim comigo não. Eu já sou tão sofrido.
Você sabe que a gente vem da miséria, da dificuldade danada. Aí quando você pensa que tá ruim, descobre que é uma pessoa feia. E eu, que modesta à parte, sou feio pra caralho. Pra piorar a situação. Mas era mais feio, eu era mais feio. Melhorei um pouco agora, depois de velho. Isso pode ter certeza. Você é feio mesmo. Outro assunto que rendia muito aqui e era bem capaz de dar um programa de uma semana era só falando da sua feiura. Pois é, mas eu já fui mais feio. Eu era tão feio que mamãe, quando ia me dar de comer, porque eu sempre fui ruim pra comida, era cheio de verme e tinha muito fastio, minha mãe tinha que me dar comida na boca, senão eu não comia nada. Aí ela pegava a colher e fazia aviãozinho, sabe? Eu era tão feio que quando ela fazia aviãozinho com a colher, os passageiros pulavam do avião. Ela ainda encarava na colherzinha, pensava que ela tinha trancado num quarto, vivia com um balde cheio de cabeça de peixe e jogava no canto pra você comer. Pois é, eu era mais feio ainda, ó, mas não era só feiura. Tinha burrice também, mas era uma coisa de família. Meu tio, por exemplo, era burro demais. Ah, e quem era seu tio? Eu cheguei a conhecer. Esse meu tio já faleceu, inclusive por causa de burrice. Pois conte pra gente aí, pra encerrar. Conte a saideira aí. Esse meu tio, rapaz, uma vez tava num barco, quando de repente chegou um cabra grande, daqueles que trabalhava quebrando pedra na pedreira. Pois bem, esse cabra chegou injuriado no barco que ele tava, chegou com o pé na porta que esbagaçou tudo. Foi pedaço de porta pra todo lado. E olha que é daquelas portas de maçaranduba, com aquela madeira dura. Só aí todo mundo ficou assustado, assombrado com aquele homem. Aí o cabo entrou e perguntou no bar quem era Joaquim. Ninguém respondeu, que ninguém é besta. Aí o cabo olhou pra todo mundo e perguntou de novo: quem é o Joaquim? Aí na terceira vez, meu tio levantou o dedo e disse que era ele. Pra que ele fez isso, homem? Esse caba pegou ele pelas bitacas e foi peia. Peia pra 10 ele levou sozinho. Meu tio tanto apanhava como o caba dava nele. Depois de um tempo o sujeito jogou ele no chão e foi embora. O dono do bar correu às pressas pra socorrer meu tio, que tava rindo no chão, achando graça. Aí o dono do bar, achando que ele tava doido, perguntou por que ele tava rindo, depois de uma surra grande daquela. Aí ele olhou pro dono do bar e disse: eu tô rindo porque eu enganei ele. Meu nome não é Joaquim não, é João. Ah, meu Deus do céu, depois dessa não dá mais não. Deixa isso embora que ainda tem ali um roçado pra roçar, que eu empeletei com caba. Aproveita e deixa seu like, compartilha esse vídeo aí com todo mundo e dê um pitaco aí nos comentários. Valeu! Rapaz, ainda vou molar essa foice ainda, foi cega.